Já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá! Ó, Sibeli, que bacana te encontrar ali na Alameda Santos, no Conjunto Nacional. Eu tava passando por ali, eu olhei e falei, só pode ser a Sibeli ali na frente. Parei, era você mesmo. O que você tava fazendo lá, esperando o Uber? Tava esperando minha entrega a domicílio, perdida. E por uma coincidência eu tô indo pro Itaim. Tudo bem com você? Tudo. Como é que andam as coisas? Você é uma mulher multimulher, né? Porque você é atriz, poetisa, educadora, que mais? Empreendendo também, Empreendedora. né? Desses tempos pra cá, sim. Eu tenho trabalhado com a base de formação em arte, né? Eu me formei há 13 anos. E desde sempre trabalhei com arte em paralelo com arte e educação, que é outra grande paixão. Sim. E as coisas meio que foram se desdobrando a partir disso, né? Comecei a fazer arte de maneira mais amadora, num contexto religioso. Por causa disso eu fui estudar arte mesmo. Sim. Comecei a trabalhar e já na escola dominical, dava aula para as crianças. Isso dava aula para as crianças. Era uma criança ensinando uma criança, na verdade, né? Mas tudo bem. Com 12 anos, Precoce. Eu dava aula para os pequenininhos, eu adorava. adorava. E aí foi meio natural o caminho para a escola. E da escola, o trabalho, depois de muitos anos, começou a ser oferecido fora da escola para outras empresas. Então, meio que foi acontecendo, né? Sim. Não foi algo assim, Sibeli, você com de repente 35 anos, você pretende ter a transformadoria, pretende estar trabalhando com projetos, com professores. Não, eu fui, acho que caminhando e foi acontecendo, sabe? Agora, essa parte de educação, então, é para professores? Eu também trabalho com sala de aula. Sim. Tudo derivou disso. E eu brinco assim, como eu dou as formações para professores, eu morro de medo de ser aquela pessoa que está dando um curso e não pisa na escola há 10 anos, sabe? Sim. Que tem muito, às vezes, até na nossa formação acadêmica, a pessoa está lá falando de pedagogia e ela não sabe o que é corrigir um texto de aluno, tem 15 anos. Né, o que é pensar o processo de avaliação. Então, pelo menos um dia da semana eu gosto de estar no currículo de alguma escola. Entendi. Até para eu entender as mudanças de legislação, para eu entender as novas gerações, porque tem isso. 10 anos atrás, Guido, a aula que eu dava... Imagina, não tem nada a ver. É muito diferente da aula que eu preciso dar hoje. Muito. Então, eu tô na escola também, né? Mas menos tempo na escola e mais transitando. Agora, é escola o quê? Particular, do estado, prefeitura, tudo? Depende muito. Essa curricular que eu tô agora, ela é privada. Tá. Mas as formações, elas são para professores de escolas privadas e escolas públicas. Entendi. Que o projeto ele é vendido para todos os públicos, né? Então, o que é muito legal. Eu adoro, porque esses tempos eu fui, por exemplo, dar uma formação em Campo Grande, em outros estados... em escolas, por exemplo, que são escolas modelo mesmo da rede pública. Sim. E aí você descobre uma outra escola que as pessoas não imaginam que seja possível na rede pública, sabe? Quando você tem uma boa gestão e pessoas compromissadas. E adoro, porque eu conheço gente. Sim, deve ser muito legal. É muito legal. Agora, de uma maneira geral, como é que está o nível dos professores, então? Já que você tem uma ligação tão direta com eles assim. Ai, Guido. O projeto que eu tenho feito, as formações, ele é um projeto voltado para educação infantil e fundamental 1. Tá. Né? Esse que é o meu recorte. E é um projeto que ele é todo de poesias musicadas por um artista incrível, o Márcio de Camilo. Sim. E aí, então, o nosso recorte é a partir do texto poético. Sim. Né? E eu sempre avalio isso. Eu começo as formações perguntando, por exemplo, quais professores leram os poetas. E via de regra, em especial com poesia, tá? Ninguém teve na formação. Não, né? Nem de educação básica, nem graduação. Então, aí eu fico me perguntando, né? Porque eu sempre adorei poesia. Sim. Não foi à toa que eu quis entrar no projeto, desenvolvi as atividades para o projeto.
como é que a pessoa vai ensinar poesia se ela nunca aprendeu? Pois é. Né? E os professores, rede pública e privada, via de regra, a poesia eles falam, né? É só a nota de rodapé do livro e continua assim nos materiais didáticos. Que coisa, né? E eu acho triste, porque você perde a oportunidade de humanizar a leitura, porque o poeta faz isso, né, Guido? Faz. Sim, você fala, tudo bem, vamos ampliar vocabulário, que é uma coisa que se busca muito na escola. Você tem que dar vocabulário para a pessoa poder se expressar. Mas assim, a poesia é outra coisa. Por exemplo, eu posso dizer para você assim, Guido, eu tô chateada, tô triste, chateada. Ou eu posso te dizer assim, Guido, eu tenho palavras em mim buscando um canal. Elas são roucas, duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo que elas perderam sentido. Elas só querem explodir. Sim, é muito. Drummond. Aí você fala assim, esse jogo de palavras te dá uma noção mais humana de qual foi essa experiência. Claro, claro. Né? O que são palavras comprimidas, palavras que querem explodir, e a gente tem um repertório que tô chateado, tô chateado, tô irritado, tô com o saco cheio. Tô de saco cheio. O que é isso, né? Então eu tenho falado muito que poesia, pra mim, na escola, e pra mim pessoalmente também, é uma maneira de você facilitar para que a criança, o adolescente, depois um adulto, consiga traduzir a experiência humana, sabe? E a poesia, ela é algo complexo, né? Sim. A estrutura da poesia, ela é complexa, né? Apesar de ser... Tem gente que tem o dom de fazer poesia, mas ele não tem ideia da complexidade. E existem muitas formas do fazer poético. Por exemplo, esses poetas que eu tenho trabalhado, eles são gerações da literatura que vem, né, pós-modernismo, que já está desconstruindo algumas estruturas. Sim. Mas a poesia, o que me encanta é que você tem tanto um soneto, você pode ter um texto com palavras mais rebuscadas, com uma estrutura mais fechada, quanto você pode descobrir que você gosta de haikai. Sim. Então é um universo e ele é muito amplo. Então quando alguém fala assim, eu não gosto de poesia, eu falei que nem dizer assim, eu não gosto de música. Não, você pode não gostar de sertanejo, mas você vai gostar de rock and roll. Sim, sim. Então é um universo que as pessoas conhecem muito pouco, até pra de repente olhar e falar, olha, essa é complexa pra mim, mas essa me traduz. Essa parece que eu me vejo, tive uma experiência semelhante e esse poeta conseguiu descrever melhor do que eu mesmo, né? Mas óbvio, ela te exige, tem as metáforas no meio de tudo isso, né? É um universo. Não é nem mundo, mundo é pequeno, é um universo. É sim. E eu me encanto, eu sou apaixonada, a poesia me alimenta, assim, me faz bem. Agora, você também poetiza, né? Você faz das suas também, né? Eu brinco que eu arrisco, eu brinco de fazer poesia. Porque depois que você lê os grandes poetas, aí você olha e fala assim, tem que comer muito arroz e feijão, mas eu me arrisco. Eu tava te falando que tenho as minhas poesias lá dos meus 18 anos de idade, que às vezes eu leio, eu morro de rir, que eu falo, gente do céu, eu tenho uma veia incrível para fazer música de sofrência. Se eu botar aqui um ritmozinho atrás dessa poesia, eu vou fazer sucesso. Que eu acho que muda, né? Eu sempre gostei, mas o que eu hoje gosto de ler, o que eu antes gostava de escrever e hoje eu gosto de escrever, vai mudando à medida em que você também lê outros poetas. Sim. Então eu faço, e tenho algumas minhas, no Drops eu coloco algumas, que é o Drops de poesia. Então leva alguma que você gosta. Minha? Pode ser Amar? Pode, claro. Bom, tem Flor. Vou essa. Amar. Quero-te todo meu, parte a parte. Também quero-te todo teu, sem subtrair. E se, em sendo cada vez mais teu para ti mesmo, fores cada vez mais meu, ser-te-ei toda.
cada fio de cabelo atado em liberdade. Pés tocando o mar sem medo do horizonte. Amar. Mar volta a mar, ondas e espuma vão e vêm amor dançante. Porque só pode ficar quem se sabe livre para partir pro mar. Que lindo. Amar, o nome dessa é Amar. E ela joga bonito, né? E com a ideia de movimento, né? Exatamente. Das águas. E teu poeta preferido? Eu tenho fases. Não, eu brinco que eu tenho uma lista de homens casáveis, né? Todos já morreram. Tudo bem. Eu ando numa fase num contato assim muito intenso com o Manuel de Barros. Sim. Que é um poeta, a quem goste, a quem não goste. Eu digo que a simplicidade da escrita dele me provoca muito. Sim. Às vezes você tem textos muito rebuscados, mas eu acho que o Manuel, ele conseguiu buscar traduzir a experiência humana nas coisas simples com profundidade. Então, por exemplo, aquele que eu compartilhei, eu acho que uma vez você chegou a ver, que é o Soberania. Sim. Dele. Aliás, vou até indicar, né? Vou indicar, ó. Indica mesmo. Esse livro tem que ler. Esse livro é maravilhoso, Brasil. Tá nesse livro aqui, que é o Memórias Inventadas, que é o que eu mais gosto dele. Traduz um pouco isso. Às vezes a gente tem um excesso, uma verborragia e às vezes um verso bem colocado, ele te deixa ali espaço de dias digerindo. E o Manuel, acho que ele, por essa observação da natureza, o homem que veio olhando o Pantanal, se encantando com um arrebol, um pôr do sol, e buscando traduzir isso, né, de uma maneira muito visceral. Sim. Há quem fale assim, mas o Manuel é todo fofinho, vê só esses poemas que rodam em rede social, né? Sim. Aí eu falo, vai ver o Manuel falando sobre sexo. Sim. Traduzindo que é essa experiência visceral sobre outros temas. Aí você percebe que o pessoal não leu, né? Tem alguma aí? Tem. Não me lê. Qual você quer? Soberania ou você quer a proibida? Pode ser. Não, você escolhe. Quem é proibida? A proibida é essa que tem aqui, que eu falei, que fala sobre, que chama A Estreante. Que ele fala sobre... Bom, vou ler a primeira, porque a primeira fala, acho que da essência do que eu acho que é o trabalho dele. Tá. E dessa simplicidade com profundidade. Tá. Ele diz assim: naquele dia, no meio do jantar, eu contei que tentara pegar na bunda do vento, mas o rabo do vento escorregava muito e eu não consegui pegar. Eu teria 7 anos. A mãe fez um sorriso carinhoso para mim e não disse nada. Meus irmãos deram gaitadas me gozando. O pai ficou preocupado e disse que eu tivera um vareio da imaginação, mas que esses vareios acabariam com os estudos e me mandou estudar em livros. E eu vim. E logo li alguns tomos havidos na biblioteca do colégio e dei para estudar para frente. Aprendi a teoria das ideias e da razão pura. Especulei os filósofos e até os eruditos, os homens de grande saber. E achei que os eruditos, nas suas mais altas abstrações, se esqueciam das coisas simples da Terra. E foi aí que eu encontrei Einstein. Ele mesmo, Albert Einstein, que me ensinou esta frase: a imaginação é mais importante do que o saber. E eu fiquei alcandorado. Fiz uma brincadeira. Botei um pouquinho de erudição com inocência. E deu certo. Meu olho começou a ver de novo as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. E vi as borboletas. E meditei sobre as borboletas e vi que elas dominam o mais leve do ser, sem precisar ter motor nenhum no corpo. Essa engenharia de Deus! E vi que elas podem pousar nas flores e nas pedras sem magoar as próprias asas. E vi que o homem
não tem soberania nem para ser um bem-te-vi. Que bacana. Lindo, né? Pô, Guido. É muito bonito. É maravilhoso. Né? Ai, eu posso olhar para isso e falar assim, ai, tá lá olhando as borboletinhas. Não, amigo. Não. Qual é a soberania que a gente tem diante desse universo, né? Pois é. Como a gente se coloca nessa escala, e eu acho que essa é a sensibilidade do Manuel. Tem muita gente que associa o trabalho dele, em alguns textos que você pega e fala, é um trabalho que você faz uma ponte bonita com a infância. Mas ao mesmo tempo, essa descrição sensível sobre o mundo adulto, Sim. que eu acho que a gente vai perdendo, ele consegue manter, então ele tem o olhar infantil no sentido da sensibilidade e não infantilizado, né? E eu amo isso. Não é à toa que o projeto virou um projeto de palco para crianças. Sim. Tem Quintana aí também? Tenho, que é outro que eu adoro. Quintana eu fui descobrindo... Qual livro que é esse aí? Esse aqui, ó, tem um do Quintana que eu indico muito. Esse aqui é o Canções. Epa, deixa eu ver. Que é um livro, acho que para começar a ler é bem legal, mas para quem trabalha com sala de aula eu indico esse aqui também, que é o Poemas para Ler na Escola. Não precisa nem dizer, né, que eu gosto muito dele. Tudo cheio de marca-texto. Tudo cheio de coisa escrita. Eu gosto. E é outro poeta que eu tenho descoberto muita coisa bonita dele. Muita. Ah, sim, Mário Quintana é bárbaro. Você gosta, Guido? Você gosta de ler poesia? Gosto. Você tem hábito? Gosto. Enfim, e esse é um dos projetos que compõe a minha vida. E você sente, por exemplo, você já sentiu isso, que depois que você termina o teu trabalho, assim, ainda na classe, ainda com as pessoas, você sente que elas tocou? Sim. Sente que mudou alguma coisa? Sim. O que eu tenho feito muito nesses trabalhos e, bom, dentro do projeto a gente faz no final uma pesquisa de qualidade também, né? Sim. Para entender... Não, mas fora naturalmente, assim. Sim. No olhar... No dia eu sinto, e eu vou te dizer o porquê. Além da gente mensurar isso como um processo, até para gerar dados e entender o que melhorar ou não melhorar, o que eu tenho visto na participação do professor, e isso me encanta, é que o professor às vezes está cansado. Então ele chega para a formação, às vezes porque precisa, porque a escola comprou o espetáculo. Eu sinto o professor chegar meio numa energia, né? Sim. Mas à medida em que a gente vai fazendo a formação e a pessoa entende que aquilo... A gente não está falando só de BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, a gente não está falando só sobre prática de sala de aula, a gente está falando de experiência humana. Entendi. Então, tem algumas dinâmicas na formação, além da parte breve que a gente faz para contextualizar o poeta, o projeto, que eu faço exercícios de sensibilização com eles. Então, quando a gente faz isso e eles se percebem, tem gente que chora, Guido. Ah, deve ter, né? E eu fico olhando, eu falo, eu também me emociono, sabe? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um exercício que eu sempre faço na formação, que eu vejo as pessoas se emocionarem muito, até para elas entenderem qual é o sentido da poesia, como uma ferramenta de humanização, né? Sim. Quer ver? Vou fazer esse exercício com você. Faço. Vou te dar uma palavra e procura na sua mente. Normalmente eu peço para as pessoas fecharem os olhos, mas aqui não é recomendado. Não vai dar muito certo. Então assim, eu sempre dou uma palavra e peço para que quando a pessoa encontrar alguém na memória que represente bem essa palavra, que o professor, o educador abra os olhos para a gente seguir. Bom, a palavra que eu vou te dar, que às vezes eu escolho algumas, eu vou te dar a palavra saudade. Tá. Fácil? Fácil. Já encontrou alguém? Já, na hora. Você se sente à vontade para compartilhar de que natureza é essa saudade? Claro. Precisa ser uma pessoa só? Uma que você tenha certeza. Eu sei que geralmente vem algumas, né? Mas uma que você fala assim, Sibeli, eu tenho certeza que dessa pessoa eu tenho saudade.
minha avó, mãe da minha mãe. Eu fui criado até os 2 anos por ela. Obviamente veio na minha cabeça a minha filha. Sim, mas a primeira que ficou Sim. hoje... Olha, quando eu faço esse exercício com a palavra saudade, já me vieram... Uma pessoa me vem mais no dia como referência principal, que é o meu pai, né? Sei. Eu perdi meu pai com 9 anos. Sei. E olha que vamos pensar nessas duas referências, pai e vó. Sim. São experiências completamente diferentes. Completamente. Se eu, por exemplo, pensasse, mesmo na minha figura, na minha avó, a minha experiência ainda seria diferente da sua. Sim, claro. Né? Em questão, enfim, das formações de vida, a subjetividade, como essas relações se deram. E a gente tem uma palavra só. E em alguns idiomas nem tem, né? Nem tem, exatamente. Então, aí vem a parte que eu falo do porquê as pessoas se sensibilizam. Porque quando você entende que um poeta, ele jogou com essas palavras, brincou com essas palavras para te aproximar da percepção do que é essa saudade como experiência humana e não só como texto. E você percebe que isso pode ser uma forma de acessar a tua memória, a tua vivência. Não tem como não se emocionar, Gui. Não. Que é a história do Drummond falando que tá irritado. A minha avó, por exemplo, quando eu fui morar na Inglaterra, eu cheguei para ela e falei o seguinte: vó, eu vou morar em Londres durante um ano e pouco. Ela morava com a gente. Ela falou assim: você pode ir, mas eu vou morrer antes de você ir. Não tinha nada. Morreu 2 semanas antes de eu ir. É mesmo? Quantos anos você tinha nessa época, Gui? 23, 22. Nossa, que história forte. Eu contei pra ela em março. Eu fui em junho. Ela morreu em maio, se não me engano. E quando você foi pra Inglaterra, você ficou com isso no teu coração? Ou você não deu ela crédito? morreu em paz. Olha só. Ela falou assim: eu não vou aguentar ficar longe um ano de você. Nossa, que profundo foi isso. Mas natural, eu sempre tive uma relação com a morte muito tranquila, né? As pessoas até ficam irritadas comigo. Existe uma sabedoria em lidar com esse assunto. Por exemplo, tem um dos poemas do Manuel, onde em vários poemas, né, ele usa a metáfora de que a pessoa, no caso Bernardo, que é a figura do poema, ele se tornou um Aranquã para ir compor o amanhecer. Eu acho que, por exemplo, é uma ferramenta super bonita para você trabalhar essa questão que é tão difícil em sala de aula e para as crianças de hoje, porque nem todo mundo tem essa facilidade que você tem ou teve para lidar com essa questão. Mas isso foi criação, né? Foi criação. Porque não é muito comum. Eu vejo esse é um tema tabu às vezes na escola. Como que você vai abordar com a criança? A morte sempre foi, desde criança, muito natural para mim. Por que foi assim? Meu pai e minha mãe sempre foram muito naturais com isso. Meu pai falava assim: quando eu morrer eu não quero velório. Aí eu falava assim para ele: então você trata de morrer numa hora que dê para te enterrar no mesmo dia. Era um combinado. Era um combinado. Mas tudo é brincadeira, né? Ele morreu às 4h30 da manhã e enterrei ele no mesmo dia. E fui para São Francisco à noite, que já estava marcado. Doido. Foi o último enterro do Araçá, 5h30 da tarde. Gente, no sábado. Céu. Ai, que bom que você pode lidar com isso dessa forma. Não tenho. Eu e minha irmã não temos o menor problema com a morte. Nossa. Minha mãe morreu, ficou doente com 91, ficou doente no domingo, morreu na quinta. Gripe. Mas você Nunca ficou hospitalizada. Você sabe que isso não é muito comum, né? Não, claro que não. Digo, alguém digerir isso dessa forma. Não. O que eu mais vejo, pessoalmente tive questões para elaborar a perda do meu pai, por exemplo.
Foram 10 anos ali, ó. Não, mas é que tá, é diferente. Nós não tivemos sofrimento com morte de pai, mãe, avó e tudo mais. Mas no caso do meu pai não foi uma morte rápida. Ah, foi rápida? Foi na verdade um susto, né? Ele faleceu numa tragédia. Sim. E eu não tive essa facilidade para administrar, não. É, mas lá em casa, não sei dizer porquê. Sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural. Para mim foi um processo, e o que eu mais vejo na minha experiência profissional, por exemplo, quando a gente vai trabalhar isso com crianças em sala de aula, muito adulto, por talvez não ter essa experiência tranquila, também não consegue trabalhar isso com a criança, eu acredito, né? que seja difícil, né? Eu acredito que seja difícil. Bom, mas enfim. E você gosta da vida que você está levando hoje? Guido, eu gosto. Porque quando eu te conheci, você não levava essa vida. É mesmo, né? Não. Tem uns 8 anos que eu te conheço. Por aí, 10, quase 10. Quase 10. Você não levava essa vida, era muito diferente. Minha vida mudou muito, é verdade. Eu fiz uma transição, eu planejei um pouco essa mudança, sabia? Imagino. No sentido, eu já trabalhava bastante com a sala de aula. Você estava quase casando. Estava quase casando. Aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava ter uma forma de trabalho que me permitisse transitar mais. Porque a escola, via de regra, ela é encantadora, mas se você tiver num currículo 2 ou 3 dias a semana, os outros dias vão ficar comprometidos com correções, planejamentos. E eu senti a necessidade de voltar para o palco de uma maneira mais efetiva. Foi quando eu fui fazer a especialização em teatro físico. E aí eu abri a companhia junto com a Irene Vornhout, que impactou muito, inclusive nas minhas formações, porque essa especialização em teatro físico, que foi pós-mudança de trabalho, ela me abriu essa possibilidade para entender priorizar o trabalho com o corpo na escola também. A gente fala muito de saúde, de trabalhar a consciência corporal, mas nem o professor muitas vezes tem isso. Então eu falei, não. Foi a minha maneira de retomar meu trabalho artístico, que hoje está na companhia Elas em Cena. Mas também foi a minha virada profissional, que foi quando eu falei, não, agora eu vou sair do currículo, voltei a estudar nessa especialização e comecei a trabalhar pela transformadoria, produzindo e vendendo essas formações criativas, né? E você está feliz hoje? Muito, Guido, porque eu consigo conhecer outros universos, né? Poder viajar e fazer uma formação, poder trabalhar o palco, ou seja, o meu processo criativo também, para poder trabalhar isso com o professor e impactar positivamente pessoas é uma delícia, né? E é o tipo do trabalho que você faz. Por exemplo, quando eu termino uma formação de professores, que eu vejo um professor emocionado e mais sensibilizado para voltar para a sala de aula dele. Quando agora a gente fez também pela companhia uma parceria com uma psicoterapeuta. Acho que eu cheguei a comentar com você. Que é um trabalho também que eu vejo a diferença na vida das pessoas. Aí o trabalho ganha outro sentido. Ganha outra coisa, outra dimensão. A sala de aula já me dava muito isso, porque eu sempre trabalhei na escola pensando que, para além do meu currículo ser arte, colaborar com a formação de uma pessoa, né? E eu acho que tem uma beleza e uma responsabilidade nisso. Exatamente. Mas hoje eu estou muito feliz com esse caminho que eu construí, porque eu trabalho só com coisa bonita. Exatamente. Eu só trabalho com... Eu gosto bacana, muito. Legal. Na verdade, não é trabalho. Chega uma hora que... É verdade. Praticamente não é trabalho. Apesar do esforço que a gente tem, né, de fazer acontecer, mas... Claro, mas isso faz parte, entendeu? Senão seria extremamente tedioso. Até porque antes de eu fazer a faculdade de arte, eu trabalhei com outras coisas, né? Eu vendi consórcio. Tá brincando? Sim. Vendi consórcio, trabalhei em multinacional. Queriam que eu fosse fazer relações internacionais para eu vender soja. Eu só sabia disso. E aí eu lembro, trabalhei numa multinacional, que eu fui a primeira funcionária da sede aqui em São Paulo, no Brasil, a pedir as contas.
porque ninguém pedia Ninguém as contas, pedia, era muito... todo mundo queria trabalhar lá e morrer lá pra ficar rico. E aí eu falei, gente, eu vou... Não dá, isso não é minha vida. E eu fui fazer esse trabalho, trabalhava na recepção dessa empresa, porque eu pensava assim, eu quero fazer teatro empresa. Mas como é que eu vou fazer teatro empresa se eu nunca trabalhei numa empresa? Aí fui trabalhar na empresa que era na Avenida da Faculdade. Aí chegou a hora que eu falei, não, ninguém entendeu nada. Como é que ela vai abrir mão dessa empresa incrível, onde ela vai enriquecer? Pois é. Pra fazer arte. E vieram me aconselhar, porque eu era jovem. Mas não era o que eu queria. Pois é. Eu não estaria feliz. Hoje você está rica de outra maneira. E não estaria daquele jeito. Sim. Então é isso, Sibeli. Olha, estamos chegando aqui no teu destino, infelizmente. Tinha que ficar andando horas aqui com você nesse carro. Que ia ter conversa para o dia inteiro. Ia mesmo. Mas essa aqui não vai ser a última não, hein? Ah, me convide, eu adorei. Sim. Adorei. Vai ser um prazer voltar. Porque tem muito assunto. Daqui a um tempo muda tudo, aí tem outros assuntos. Aí tem... Nada é estanque, né? Sim. E eu não tinha me dado conta disso mesmo. Você me conheceu há 10 anos. Meu filho. Era outra vida, né? Era outra vida. Daqui mais 10 anos, Guido, o que vai ser da gente? Ah, não sei. Eu sei que Facebook não vai estar aí não. Já era. Vai rodar. É a sua aposta? É a minha aposta. Não minha, da do mercado. É mesmo? Não dura 5, eu acho. Olha, desconheço isso. Que formato você acha que vem? Quem sabe. Você gosta disso, né? Formatos cada vez menores. Públicos. Ilhas. Comunidades pequenas. Um exemplo de comunidade pequena é o WhatsApp, por exemplo. Tá. São grupos pequenos de acordo com o interesse. Entendi. Chegamos. Faz uma selfie comigo. Faço. Vou fazer uma também. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.